Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando o nosso estudo das quintas-feiras. O livro é Vida e Sexo. Hoje nós vamos ver o capítulo 4, Ambiente Doméstico, ou seja, o lar. Antes de iniciarmos, vamos elevar nossos pensamentos acompanhando a nossa irmã Marina na prece inicial. Vamos fechando os nossos olhos, vamos acalmando nossos corações e elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por mais um dia de vida, agradecendo a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, o nosso anjo da guarda que está sempre conosco, e a todos os amigos espirituais que vêm participar desta tarde, desse estudo, espaços. Vamos iniciar pedindo a proteção das pessoas que não puderam estar aqui conosco hoje, as pessoas que deixaram nomes nas caixinhas dos encarnados e desencarnados, e pedir que a espiritualidade amiga possa visitar os nossos lares, visitar os lares de todos que estão nos assistindo, levando a paz e a luz. Senhor Jesus, continue conosco, nos abraçando, nos envolvendo com o seu amor, com a sua paz, com a sua luz, hoje, agora e sempre. E assim seja. Eu estou com um aviso aqui da diretoria, um convite. Todos sabemos que o mês de setembro é prevenção da vida, né? Valorização da vida, setembro amarelo, prevenção do suicídio. Então, na próxima segunda, dia 23, às 20 horas, a palestra do centro vai ser o sentido da vida. O palestrante será Rodolfo Guilherme. E os que não puderem assistir pessoalmente, presencialmente, podem acompanhar também pelas redes sociais do centro a transmissão ao vivo. Então, dia 23 de setembro, às 20 horas. Valorização, o sentido da vida. A gente vê esse negócio de suicídio, que é uma coisa tremenda, né? A pessoa está se matando, não avaliando as consequências, né? Hoje, a gente vai estudar o ambiente doméstico. O que é o ambiente doméstico? O lar. Então, isso é muito importante para nós espíritas sabermos. Vamos estudar lá na frente, na reunião das famílias, que as famílias, né, se reencontram sempre, frequentemente. Uns vêm, outros ficam lá, vêm e realmente vão devagarzinho substituindo encarnado e desencarnado. Então, só a título de a gente nos situarmos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2 do capítulo 5, está dizendo a respeito, que fala do esquecimento do passado. Esse texto, o item 11, é o esquecimento do passado, porque do esquecimento do passado. E aí, uma frase que está lá no meio, um parágrafo, diz o seguinte: frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo, de modo que ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Então, por isso a necessidade do esquecimento do passado, né? Em contrário. Porque quando nós voltamos, nós estamos sempre tendo oportunidade. Então, não é castigo, Deus não castiga ninguém, não perdoa ninguém, nos dá chance de nós possamos refazer os nossos passos, né? E encontrar, convivendo, esquecendo as vítimas e aqueles a quem eram os, como é que chama? Opressores? Não. Os opressores e os oprimidos. Pode ser, né? Pode ser. Opressores de outras existências se reúnem, às vezes, como pai, como filho, como esposa, como esposo, num ambiente familiar. Por isso que Emmanuel traz para nós a respeito desse ambiente doméstico, que é ali, nesse ambiente, que está realmente
nós vamos ver aqui para frente aqui, que quando nós nascemos, nós encontramos os pais, depois de Deus, como se fosse Deus, nossos pais, porque nós dependemos deles totalmente. Vocês podem ver que no reino animal, por exemplo, a mãe dá luz, né, cria, e já sai andando, comendo, o bezerrinho já sai, o gatinho já vai procurar, e o ser humano não. Ele é extremamente dependente. Se ele não tiver o aconchego, ele morre de fome, que ele não sabe procurar. Isso durante um ano, dois. No ano, dois, exatamente. Morre de tudo, não é só de fome, De tudo, de frio, de tudo. Por quê? É exatamente a beleza de Deus para estimular. Talvez aquele serzinho que está ali tenha sido o inimigo do passado. A beleza de Deus e a bondade, né? A beleza. Então, a maternidade chega de tal ponto que estimula o amor. Então, quando a pessoa está exercendo a maternidade, pode ter sido um gênero diferente de uma outra, aquilo ali, aquele serzinho indefeso, pequenininho, que é um pedacinho seu que está ali, vai estimular o quê? O que há de melhor dentro, por pior que seja aquela mãe, o pai, vai estimular para que Sentimentos bons dentro da gente. sentimentos de amor, e aquele amor, falo que amor de mãe é um amor fantástico, né? Então, é isso que a gente tem que entender. E vale a pena o ambiente. O que é o lar? No sentido bem amplo de tudo. É exatamente isso. Para a gente entender. Pode estar sentado. Então, Desculpa. a gente entendendo. Porque atrasamos o ônibus. Sem problema. Chegou em tempo. Então, nós estamos falando sobre o lar, a importância do lar, e onde se reúnem devedores e credores de outras vidas que vêm para se acertar, como também muitos simpáticos que já tem aquela coisa que fala que já é de Deus, aquela simpatia, daí já nasce aquela coisa legal. Então isso é muito importante. Então, o que a gente pode acrescentar para a gente, antes da gente começar aqui? Que o lar, nós podemos ver o lar como o quê? Como um espaço sagrado. É um ambiente sagrado e significativo. Sagrado e significativo. Onde os vínculos familiares, todos, pai, mãe, esposa, irmão, irmã, e agregados, sogros, sogras, tudo faz parte. A gente pensa que só... não, todos os afins também, os agregados, vão fazendo parte do tudo. É o pacote completo. E também... não só nesse ciclo, como no ciclo profissional de trabalho também. Tem os afins, tem os que não são afins também. Tudo já convivemos em algum momento antes. Aquelas antipatias que você não sabe por quê, né? Você nem conhece, você já está arrepiando, né? É algo que precisa ver, que já vem de longe, que vem para nos testar também, para estimular a quem? A tirarmos ou florescer a nossa bondade que está dormitando dentro de nós. Vamos falar bonitinho assim, né? Está latente dentro da gente. Vai dar uma aliviada, né? Ela é ruim, não, mas está latente. Uma hora vai brotar ali nele. É para a gente ver que as coisas desabrocham no momento certo, quando a gente estimula isso aí. Então nós somos postos à prova todos os dias da nossa existência. Então, é onde os vínculos familiares, as relações interpessoais, desempenham um papel crucial na nossa evolução, no nosso desenvolvimento espiritual. Olha, é muito sério isso. Cada um de nós somos corresponsáveis por esse ambiente. Tornar um ambiente doméstico bom ou ruim. Quanto mais você jogar uma energia negativa, hoje nós sabemos que é pela física quântica que tudo é energia. Uma energia condensada é a matéria. Um sentimento é uma energia. Então, quando você joga essa energia ruim, automaticamente o universo está devolvendo para você. Por quê? Porque é uma vida dupla. E nós já sabemos. Somos o que pensamos.
Então, quando nós passamos a nos corrigirmos no dia a dia, para que o lar se torne realmente aquele refúgio onde nós encontramos paz, harmonia, forças, recuperando as nossas energias, porque o lar tem que ser aquele banho gostoso que ele pega, aquele ambiente bom, uma música que você vai ver, um bate-papo ameno. É isso que vai tornar nosso lar um foco de luz. E esse foco de luz, quem são os responsáveis? Os seus habitantes do lar. Então, junto a minha energia boa, a sua, a dela, da esposa, dos filhos, torna-se um farol no meio da escuridão, que vai automaticamente, pela energia, pode parecer incrível, você achar, não vai acontecer. Estamos influenciando o nosso redor. Quanto mais você briga com o vizinho com raiva, pior ele fica. Quanto mais você joga luz para ele, melhor as coisas vão indo, e se ele não achar jeito ali, ele vai ter que ir embora. Por quê? Porque a energia boa começa a incomodar aqueles que estão. Ou se assimila ou repele. Depende do seu íntimo. Se você está maldoso demais e ainda não consegue assimilar o bem chega e você vai repelir. Então você vai ficar incomodado com os bens. Então você acaba se afastando. E quando você assimila o bem, aquilo ali vai te acalmando também, vai proporcionando. Esse é o sentido da vida, podemos dizer. Essas relações interpessoais que começando no nosso ambiente doméstico. Então, deixa eu falar uma coisinha só. Então, quando a gente faz o Evangelho no lar, geralmente eles falam, né, que quando a gente faz o Evangelho no lar, você está fazendo o Evangelho no lar, mas não é só para a sua casa, não é só para você. Aqui os vizinhos também que estão ao seu redor. E outra coisa muito importante, uma dica que eu dou para todos nós que fazemos o Evangelho no lar. A primeira vibração que a gente deve fazer no lar, de gratidão a Deus, é lógico, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos vizinhos, luz para eles todos, crianças, jovens, adultos, enfermos, lares em desarmonia que nos cercam, é a primeira coisa que a gente faz. A primeira caridade, porque você está espalhando essa energia. Não precisa conhecer os vizinhos, não precisa saber o nome, não interessa. É indistintamente. Diga. Eu costumo oferecer essa vibração a quem possa ser beneficiado. Como eu também moro na roça, né? Os vizinhos estão muito longe. Mas são vizinhos. Aí eu penso assim, a quem que possa ser beneficiado. Principalmente na época da pandemia, eu comecei isso na época da pandemia. Quem que precisa? Deve ser uma depois, isso. Então, quem que possa ser beneficiado? Mas essa doação é importante. Aí depois você vai para os familiares, seus filhos, marido, tá, isso eu estou fazendo como eu faço. Aos encarnados, aqueles que estão enfermos, amigos da gente que está enfermo, situações aflitivas. Distribui depois, aleatoriamente, para todos os necessários. Depois para os desencarnados também. Nós temos que fazer isso para os desencarnados. Principalmente se os nossos pais já estão do lado de lá. Eu vou ficar muito contente que você fala assim, quando você fala, receber eu te amo, eu agradeço por você ter me dado a vida. Isso é muito importante, né? Então, isso aí é muito bom. E nós precisamos também orar para aqueles que estão ainda com os olhinhos fechados, em lugares sombrios, recém-desencarnados, que ainda, às vezes, tiveram morte súbita, não tiveram ainda. Isso aí, tudo, gente, não passa de 25 minutos. Não precisa passar de meia hora, em hipótese alguma. Não vai ter comunicação eletrônica, não vai ter nada. É vibração, nem pode. Fluidificação da água, belezinha. 25 minutos, maravilha. Diga. Lembrando de Violetas na Janela, que a mãe da Patrícia, ela oferecia e plasmava as violetas para ela. Eu tenho que plasmar um jardim e oferecer para os meus antepassados. Também. Eu plasmo o meu jardim flores e ofereço para eles. Mas é isso aí, possa ser um perfeito. ambiente bonito, para que possa se sentir bem, não só com palavras, mas também... Por quê? Nós estamos higienizando nosso lar. Eu falei margarida, em vez de luz, eu peço margaridas. Por quê? É a luz chegando ali da hora do Evangelho, que está ali, está irradiando e nos protegendo, fazendo nosso lar realmente aquele local de refazimento, não só físico, mas também espiritual nosso.
Você chega cansado no trabalho, ainda mais professor que trabalha demais e tal, é complicado, né? Aquela luta, aquela labuta diária. Então chega em casa, né? Tem muita paz. Às vezes o marido chega nervoso, irritado, ele não sabe. Então é a aguinha do Chico, né? Vamos pôr na boca, espera falar. Em vez de retrucar e criar um terror que não vai resolver nada, só vai empestear, né? Empestear o ambiente. Eu acho muito triste a pessoa que não tem paz dentro da sua casa. Nossa. Né? Porque é o que você está falando, é um ambiente onde você está ali para se refazer, é a sua base, a sua estrutura. E você não ter paz é muito triste. Muito triste. É um ambiente, por isso que ele colocou esse como aqui, exatamente para a gente valorizar esse ambiente que nós vivemos. Aí eu moro sozinho. Você mora sozinho, é encarnado, mas você pode ter muitos ali desencarnados que estão ali, ou pode te prejudicar, às vezes, se você pensa, como para te ajudar também, dependendo da sua vibração. E não só de ambiente de convívio de familiar, não. Mas também às vezes aquela pessoa que mora sozinha ou que tem um ambiente harmonioso, mas que fala assim, eu não aguento ficar dentro de casa. Eu acho triste. A pessoa não aguentar ficar na sua própria casa. Então, como você está falando do vizinho, e tem eu acho até achei interessante você estar falando aí, porque tinha uns vizinhos que moravam perto em frente à minha casa. Nossa, mas era briga o dia inteirinho. Teve um dia que os dois irmãos saíram até de facada um com o outro lá. Isso acontece. Aí eu fui rezando, pedindo a proteção. Eu acho que foi até Deus mesmo, igual você falou, que eles foram embora. Lógico. Porque, olha, era terrível, você não tinha paz nem sossego ali perto, porque até de faca os dois saíram na rua. Um irmão queria me matar. Por isso, são necessidades de luz, né? Gente. Você ficar ali escutando um vizinho brigar... Parece que você está na briga, ele também vai dando uma coisa ruim na gente. Uma agonia, né? Aí eu pedindo. Eu fazendo evangelho no lar, isso era para eu morar em São Paulo. Eu vi a utilidade de um evangelho no lar. Eu tinha minha vizinha, que eu costumava fazer evangelho com ela, mas naquele dia eu estava fazendo evangelho sozinha na minha cozinha. E um evangelho é 25 minutos, meia hora no máximo. Máximo meia hora. Olha, eu arrepio. Aquele evangelho eu durei 1h30. Eu falei, por quê? Mas eu queria continuar lendo, aquilo me arrepiando. Eu queria continuar lendo, me arrepiando. A minha vizinha estava morrendo do lado daqui de casa. Ela estava falando em casa. E eu até que escutava um alvoroço do lado. E ela estava desencarnando. Aí eu vejo que talvez fosse um ponto de luz para ajudar no não tenha dúvida dela. Aquilo me arrepiou. Eu escutava os gritos, eu falei, por que eu não fui lá ajudar? Depois eu fiquei arrependida de não ter ido pessoalmente. Mas depois eu pensei, eu acho que eu ajudei. Eu ajudei no Evangelho. Então, tudo isso, a gente falando aqui, a importância do Evangelho no lar, para aparar arestas. Aparar arestas. Porque nós somos, né? Todos nós temos problemas com família e tal, né? E a gente precisa ter muito discernimento, muita calma para tirar mágoa, para tirar rancor, para tirar ressentimento, para a gente seguir adiante, né? Vamos continuar então? Lê para nós aí, até embaixo. Na comunhão de dois seres para a organização da família, prevalece o compromisso de assistência, não só de um para com o outro, mas também para com os filhos que procedem do laço afetivo. Não possuímos ainda na Terra institutos destinados à preparação da paternidade e da maternidade responsável. A evolução e o aprimoramento das ciências psicológicas de hoje, porém, garantir-nos-ão no futuro semelhante evento. Identifiquemos no lar a escola viva da alma. Olha que show essa aí. Eu até gravei isso aqui, eu achei muito bonito, identificando no lar a escola viva da alma. A respeito da paternidade e da maternidade, nós vamos estudar isso lá no capítulo 10, quando falar sobre os filhos. Então, já fiz um trabalho bom para a gente entrar nisso aí, para a gente perceber. Então, não vamos discutir hoje aqui a paternidade e a maternidade, porque lá na frente nós vamos ver. Então, falar aqui muito interessante, compromisso de assistência.
Onde foi feito esse compromisso, gente? No plano espiritual. Plano encarnatório? Planejamento, lá no plano espiritual. É um compromisso. Não só de um para com o outro, mas também para com os filhos. Então, o planejamento é feito lá. Frequentemente, os laços afins, né? A gente vai ver os laços de família também, lá no item 4, se não me engano, item 18, capítulo 4, item 18, fala a respeito dos laços de família. Os laços de família não são destruídos pela encarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Então, as famílias formam lá, a mesma coisa que tem aqui, tem de lá. Porque o amor é algo que nunca vai ser rompido. Depois que estabeleceu um laço de amor, pode sim um vir, outros ficarem lá, vice-versa, ou virem todos, ou vir uma parte, outra parte fica lá, com missão. E às vezes também são agregados aí, ele fala frequentemente, não quer dizer que são todos, frequentemente vem o grupo. Mas também vem outros que precisam passar por um momento na carne, que aproveitando dessa energia, seja da maioria do grupo, vem, como diz as pessoas, pejorativamente falando isso, não devo falar isso, vou falar só a título de exemplo, as ovelhas negras, né? Que vem totalmente diferente, destoando da maioria. Mas por quê? Porque nós temos um compromisso também, uma missão de ajudar esse irmãozinho que chegou, que está espiritualmente um pouquinho mais atrás, nós temos o dever de ajudá-lo. Difícil, gente. Eu estou falando de difícil, porque toda família tem um problema. Para você, olha, não é fácil. Então nós temos que aprender, às vezes, até a tolerar primeiro, antes de amar. Aprendendo a tolerar, eu acho que já está de bom tamanho, dando assistência a tudo, tolerando, para despertando devagarzinho o amor e a ajuda àquele ser. Por quê? Somos todos filhos do mesmo pai, né? Uns estão na frente, espiritualmente falando, outros um pouquinho atrás, mas faz parte. Vocês estão vendo a importância que é o lar, gente? Eu estava fazendo esse estudinho aqui para fazer, e a gente não avalia. As pessoas destroem assim. Você vê aí, feminicídio, mata, destrói tudo, e os filhos vão para a droga, o marido vai para um lado, destrói, arruma outra, e vice-versa, e nessa salada, e a gente pensa, gente, e aí, vivendo que nós estamos em tempos de transição planetária, ou seja, uma grande maioria, uma grande parte vai sair, ou seja, no mínimo 1/3 da população não reencarnarão mais na Terra, irão para outros mundos primitivos, onde o mal realmente vai ser duro. E a gente pensa, a gente estudando isso aqui, levando através da internet a muitas e muitas pessoas, essa valorização do ambiente doméstico, que nós precisamos ter isso aí. Eu não tenho que falar. É dentro do assunto? Aqui relacionado à família mesmo, né? Aí nós podemos botar no tópico 2, que justamente tem um temático da família, que engloba dois tipos de famílias, né? Então, cai dentro do contexto exatamente que o senhor está fazendo a aprovação da novela, se o senhor pudesse estar dando essa... Isso aí, né, a respeito do que você está falando hoje, dona Benedita. Então, mas nós vamos entrar detalhadamente quando nós vamos estudar a família. Então, vai ser lá no... Não, eu já estou no item. Já fomos da família, né? A gente ainda está então, a gente vai falando. Então, mas nós já falamos sobre família aqui no item 3. Então, mas aqui cai exatamente no eixo temático que é a família. Então, nós falamos da família no ambiente doméstico. Então, aqui ressalta que nós temos dois tipos de família. Sim. E eu fiquei muito perplexa com esses dois tipos de família, porque desde então eu não tinha esse discernimento.
essa visão, entendeu? Então, é por isso que eu gostaria que o senhor, se possível, ler esse parágrafo, né, que vai ter atual, e é rapidinho, porque Kardec explica bem, porque os dois tipos de família. Não, mas nós temos que estar no item 4, isso aí? Foi no item 2, a gente já passou. Não, o item 2 já passou. Não sei se acontece que está dentro do contexto que o senhor está colocando. Então, mas isso nós já falamos Acho que a ela está respeito pedindo disso. para você explicar novamente os dois tipos de família. Os dois tipos de família. Não, é a família espiritual Isso. e a família Espiritual material. e a material. Material, exatamente. Isso que eu estou dizendo aqui, então os laços familiares é isso aqui. A família forma de lá e vem para cá. E tem outras, são os laços são material, que são exatamente o que eu acabei de falar. Aqueles que não fazem parte da família espiritual, que vêm na família, no núcleo exatamente para se verem. E, lamentavelmente, muitos não aproveitam isso aí. Então, às vezes, são espíritos que assumem o compromisso, mesmo não sendo da família espiritual, mas assumem o compromisso lá de se encontrar aqui exatamente para se acertarem. Para te ajudarem, né? Te ajudarem. Seria uma prova ou uma expiação. Se tem. Então, engajando assim o que ela está falando. Então, o ambiente doméstico que tem uma família espiritual, normalmente é um ambiente doméstico mais tranquilo, mais calmo, né? E aquele que tem a família que é só de laços corporais, o ambiente doméstico normalmente são aqueles mas mais aí que entra, então, o que a doutrina explica. Que a gente tem que trabalhar o quê? As nossas imperfeições. Então, aquele filho difícil, você vai abandonar para jogar fora? Não. Eu estou falando. Às vezes, um desregulamento, marido e mulher, a gente não vai dizer que cada caso é um caso, né? Vamos estudar divórcio aqui, casamento, não vamos entrar agora, para a gente ver. Mas tem certas coisas que nós precisamos um pouco abrir mão do nosso ego, né? Em prol que nós somos. Lembrar sempre que essa vida, essa existência não é única. Já tivemos muitas existências e vamos ter muitas para frente ainda. Então é apenas um trecho da nossa vida. Cada existência é um trecho. É uma entre várias. Entre várias. E dentro desse trecho nós assumimos lá no planejamento reencarnatório o que nós vamos fazer nesse trecho agora. Vou receber essa. Mas às vezes é muito difícil, como diz André Luiz, né? Completistas são poucos, conseguem se completar tudo aquilo que foi acordado no mundo espiritual, lá no planejamento. Não é fácil. Esse é um completista. Tudo aquilo que foi planejado, cumpriu. Mas se nós estamos cumprindo alguma coisa, eu acho que já estamos no caminho. O que eu falo, o que importa é a caminhada. A chegada é chegar. Você caminhando, um dia você vai chegar, você não pode estacionar. Então, esse é o nosso caminho, aquela dificuldade. Um relacionamento não deu certo, tudo bem, ninguém vai ficar num relacionamento difícil. Você para, antes que aconteça mais uma tragédia. Mas, e o compromisso de acertar? Vai acertar um dia. Pode vir como um filho problema, uma mulher problema. Não se ficar se crucificando, não se ficar se julgando. Não. Se perdoar, né? É lógico. Para seguir. Agora, aquilo que tem que ser acertado, se não acertou agora, um dia vai ter que ser acertado. É da lei. Deus não condena ninguém. Você não conseguiu acertar nessa reencarnação? Vai na outra. Uma outra você vai ter que acertar. Ou outras, né? Ou outras. É assim que vai. Agora, quando a gente começa a ter o conhecimento, nós sabemos que somos, né, reencarnados aqui. Não é praticamente a nossa primeira reencarnação. Trazemos uma bagagem. Temos esse conhecimento, tudo isso aqui, para nos melhorarmos, e mesmo sabendo de tudo isso aí, nós não fazemos nada, a cobrança vai ser maior. Tem um compromisso. Por quê? Quando você é ignorante de uma coisa, tem problema. Você erra, o primeiro erro, exatamente, é aprendizado. É para você aprender. Agora, se repetir o mesmo erro, aí já é opção, já é escolha. Aí já vai começar a render consequências. Então, a gente sabendo disso, o que tem que fazer? É a gente procurar o máximo escolher melhor.
que as nossas escolhas sejam cada vez melhores. Esse é o nosso objetivo. E não é fácil escolher, porque o mundo nos chama. E é muito forte o apelo do mundo. Muito forte. Você tem que abrir mão de muita coisa, muitos prazeres imediatos em prol de algo maior. E às vezes a gente é imperfeito ainda, né? Então é isso aí. Identifiquemos no lar a escola viva da alma. O Margot, lembra de um parágrafo para nós? O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Olha que maravilha essa frase. É o que eu acabei de falar agora há pouco. Os pais são tudo para aquele ser que está chegando. Tudo. É o que vão. Olha, aí que vai entrar, quando nós formos falar de filhos, lá, sobre a paternidade e a maternidade responsáveis. É muito sério, não é colocando filho de qualquer jeito, não. Ir no baile funk, arrumar filho, jogar e abandonar, e abortar, e fazer isso, não é? É muito sério, gente. O exemplo é muito importante. Exatamente. É muito sério, porque todos os nossos atos têm uma consequência, todos. Todos. E o papel dos pais na vida dos filhos é fundamental, né? Agora, a vida é deles. Aí que vai. Aí entra o Kardec fala livre-arbítrio, né? direitinho. Se você colocou tudo pro seu filho isso aqui, ó, o que é certo é isso, o que é certo. E ele optar para não ouvir, a minha parte, a nossa parte de paz, foi feita. Agora, o livre-arbítrio nós vamos sofrer muito ver um filho na droga, um filho na bebida, um filho assassinado, um filho assassino. Aí a fé da gente que vai conseguir dar um pouquinho de consolo. Então, Da mesma forma. Um pouquinho de consolo. Exatamente, é o que eu falo, porque isso aí, mas é o livre-arbítrio. Agora, o que importa é os pais exemplificarem. Não é só faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Isso aí não existe mais. O pai fumante não quer que o filho fume. Mas como? E o exemplo? O pai que se embriaga não quer que o filho se embriague. Mas como você está fazendo isso? Então, aí você disse, o exemplo é tudo. Precisa se autoconhecer, né? Enxergar em você para não culpar o filho. Mas aí é dominar o ego nosso. O ego nosso extrapola. Nós precisamos do ego, o ego faz parte da nossa existência, mas não pode ser sobrepor a tudo, não tem como. Agora, o que eu quero que meu filho. Primeira escola é o lar. Não tem jeito. Mas se eu quero que meu filho não beba, então eu não tenho que beber para dar o exemplo para ele. Exatamente. Por isso que você fica projetando na escola, manda para a escola consertar, ou manda para o psicólogo, e em casa você tem que. As noções básicas é o lar que ensina. Mas muita coisa hoje em dia, infelizmente, os pais estão delegando para a escola, né? E para a professora, né? Que é a professora que aguenta lá, né? É, porque a minha filha também é professora, ela fala isso, que tem aluno que chega na sala, falta pegar o professor e enforcar, mas aí você vai falar, o errado é o professor. Pois é, que exemplo Mas o pai quem está dando? Seguindo, Meragó. Na tépida estrutura do ninho doméstico, germinam-lhe no ser os primeiros pensamentos e as primeiras esperanças. De novo, dá uma pausa. De novo, dá uma De novo, pausa. por quê? Quando que André Luiz fala que termina a encarnação? Encarnação? 7 anos. 7 anos. Exatamente está dizendo aqui, ó. Germinando no ser. Os primeiros pensamentos e as primeiras esperanças. Então, os pais têm esse fundamental nessa primeira infância. Tem a influência, né? Tem a influência até os 7 anos. Para poder. Para liberar, que está pronta até o 7º ano. Chega. Não lhe será, contudo, tão fácil seguir adiante com as ideias da meninice, de vez que, habitualmente, a equipe familiar se aglutina segundo os desastres sentimentais das existências passadas, debitando-se-lhes aos componentes os distúrbios da afeição possessiva e a traduzirem por ternura descontrolada e ódio manifesto ou simpatia e aversões simultâneas. Olha isso aí. Os pais querem viver a vida dos filhos.
Olha o que me diz aqui. Vocês entenderam essa frase que a Margot leu aí? Desastres sentimentais de existências passadas. Lembra que você deu ideia? Alguém falou que da mãe de André Luiz que ia receber? Exatamente. Amante do marido como filho. Então são esses desastres sentimentais. Aquele pai, aquela amante que foi uma filha. No mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Pai que matou o filho. Pai que matou o filho, aquilo ali. Então, tudo isso é tempero. E o pai dele vai ter que resgatar, né? Exatamente. Porque Mas daí elas vão vir como filhas dele. Mas como resgatar isso se não tiver um sentimento, uma religiosidade, uma espiritualidade dentro, para verificar que às vezes eu conheço ódio em família, gente. Vocês devem ter conhecido. Eu conheci ódios terríveis entre dois irmãos. Ódio. E tem até hoje. Ódio violento. Entre mãe e filhas. Que eu conheci coisas absurdas que essa mãe fez de bem para um filho em detrimento de 5 filhas. Ela tirou tudo das filhas e deu só para o filho. Você entendeu? O que é isso? Reflexo de vidas passadas. Que ela veio para ter temperança, calma, aprender a amar aquelas que ela sentiu antipatia. Porque filho é assim, tem filho que é apegado sentimentalmente, tem aqui que são mais repulsivas, mas faz parte. Não é deixar de amor, não é desamor, não. Por isso que eu só quis um. Tem uns que são mais retraídos, né? São retraídos. E outros já são mais, parece que tem mais afinidade com a gente, né? E existe isso. Esse preferência deve ter uma história que a minha esposa que conta da tia dela, que eu era 2 filhos. E um ficava doente, ela dava remédio para o outro que estava falando. Tudo igual. Tudo igual. Dava para não ficar doente. Então, tudo isso aí, gente, olha que balaio que é uma família, gente. Então, vem todos a E aí, essa mãe que teria que estar ali ajudando essas filhas, ela está ainda, além dela não nutrir esse amor, esse sentimento, ela ainda está prejudicando o filho, porque através das atitudes dela, ela está fomentando ali a raiva dentro dessas filhas. Sabe o que aconteceu com o filho? Tornou-se um assassino, matou um outro tarde, morreu sozinho, no meio do mato, porque foi mimado a vida inteira. Essa é a tragédia que terminou. Por isso que esse é o caso real. Quando eu leio que é muito bom os profissionais da saúde mental, eles também se inteirar um pouco desse contexto da espiritualidade, isso ajuda bastante. Muito. Então, a divulgação e a compreensão e abrir o coração para essa possibilidade. Falando sobre isso. É isso agora. Pais imaturos do ponto de vista espiritual. Isso, então lê isso para nós aí. Pais imaturos do ponto de vista espiritual comumente se infantilizam no tempo exato do trabalho mais grave que lhes compete. No setor educativo, em vez de guiarem os pequeninos com segurança para o êxito de seu novo desenvolvimento no estágio da reencarnação, embaraçam-lhe os problemas, ora tratando as crianças como se fossem adultos e ora tratando os filhos adultos como se fossem crianças. É mole, gente. E a gente está cansado de ver isso, gente. Muito acontecido, né, Maria? Muitas vezes. Só que a gente vê defeito, a gente vê os outros, mas assim, é aquela coisa, a gente tem que ver primeiro dentro de casa. Dentro de casa. Senão a gente perde muito tempo vendo fora. Porque pai, eu acho, pai e mãe, tem que amar tudo, mas tem que exercer autoridade, não autoritarismo. Então o filho não é o melhor amigo, não. É pai. Que põe limite. Lá no comecinho, nós lembro lá, nos primeiros passos, limite, ama tudo, tal, deixa pelo exemplo a criança ir entendendo, dando valor às coisas, às vezes sendo castigado, entre aspas, sendo tolhido de alguma coisa para aprender. Essa nova geração agora, eu acho que o grande defeito foram os pais se colocarem como amiguinhos dos filhos. Os pais não são amiguinhos dos filhos. Os pais têm que se colocar no lugar de pais, de ter guias, autoridades.
amor, com amor, autoridade com amor mesmo, mas autoridade para o filho entender. Você não é um amiguinho igual a ele, você é superior, você tem que dar o exemplo a ele. Você tem que ser um porto seguro dos filhos. É autoridade afetuosa. Afetuosa. No meu evangelho eu peço, eu consigo ser uma autoridade afetuosa. Os filhos têm que encontrar os pais aquele apoio no momento. O que aconteceu hoje em dia foi que os filhos se tornaram amiguinhos dos pais e não respeitam os pais. Não. Por quê? Porque você é igual a mim, por que eu vou te respeitar? É algo. E isso é muito errado, por quê? Porque os filhos não veem no pai mais aquela figura materna paterna, eles veem os pais mais como amigos, como aquela Então, figura e deixa materna também paterna. aqueles. Tem menino de 40 anos que tem que paparicar pela mãe, até hoje que não arruma a cama, que está lá morando com o pai, com a mãe. E além de não ter. Extremamente dependente, que não sabe viver no mundo lá fora. E além, é isso mesmo, além deles não respeitarem os pais, eles não têm o porto seguro. Porque os pais são os portos seguros dos filhos. Se ele é meu amiguinho, ele não é meu porto seguro. E aí, o que encontra? Vai para droga, vai para tal lá e vão se perdendo. Cada vez o vazio. Carência afetiva, né? Carência afetiva. Por quê? Porque eles não encontraram nos pais o pai e a mãe, que o pai e a mãe deveria ter. Mas é que eu estou falando. Encontrou só, É o ambiente. É esse ambiente familiar, o lar. Olha quanta coisinha, tudo em função do lar. Procurar lá fora. Não procurar lá fora. Nos prazeres lá e ficam eternos. Outra coisa, pai querer viver o sonho do filho. Ah, meu filho vai ser médico, tem uma posição, vai ficar muito chique e tal. E o filho quer ser carpinteiro. Tem uma coisa, faz coisas fantásticas com a madeira e não deixa. Vai ser um bom médico? Não vai. Vai ser um açougueiro. Desculpa a palavra. Mas também é pai autoritário, né? Ele quer impor a autoridade Não, eu dele. estou falando, mas ele quer algo que ele queria ser e não foi, quer que o filho obrigue. Sendo que o filho é um espírito, nossos filhos são espíritos. Não são nossos, Não né? são nossos. Então, e aí, como é que fica? Para a gente entender, olha a responsabilidade. Continua. Estabelecido o desequilíbrio, irrompem os conflitos de ciúme e rebeldia, narcisismo e crueldade, que asfixiam as plantas da compreensão e da alegria na gleba caseira, transformando-a em espinheiral magnético que, de vibrações contraditórias, na qual os enigmas emocionais trazidos do pretérito adquirem feições quase insolúveis. Gente, essa está vendo o inferno, entre aspas, da bagunça para dentro do lar. É isso que dá. Quanta coisa acontecendo em vista disso aqui. Rebeldia, incompreensão. E vai criando um padrão vibratório negativo, porque fica entre filho e pai negativo, e vai empesteando o ambiente. Como não existe essa palavra, desempestear? Evangelho no lar, calma, vibração. Uma coisa que eu, nos meus tempos muito tempo de evangelho, de atendimento fraterno, minhas mães desesperadas com os filhos, eu sempre falava o seguinte: filho pequenininho, obediente, que não conseguia dormir muito, hoje TDAH, como é que chama o negócio? TDAH, fazer a vibração na hora que a criança dorme, dormindo ali, conecta com aquele espírito que ele está dormindo, fica mais fácil de sair e receber a influência, e ali conversa mentalmente com ele: filho, você está sendo muito bem-vindo, nós te amamos muito, aqui é a tua casa, você vai receber amor, carinho, esteja à vontade, fique calmo, você só tem amor, faça água mole em pedra dura, tanto bate até que for. É aí que dói, diga. Pegando isso aí que você está falando, me lembrou, já faz tempo que eu vi isso, teve uma época que foi o auge dessa dedicação. Inclusive, tinha psicólogos falando isso, dos pais orientarem as crianças nessa faixa de idade, a sentirem neles que eles podiam contar com eles. Mas foi o auge da Ritalina. Está dando remédio. A tal da Ritalina, que abaixava o facho das crianças. Por quê, Cláudia? Comodismo dos pais também. Comodismo. Muito. É lei do conforto.
eu não tenho filhos, eu não posso entrar no mérito da questão, mas eu tenho um monte de sobrinhos, né? Meu marido, tudo. Então foi o auge da Ritalina. Porque todo mundo é Ritalina. E hoje eu tenho uma. Todo mundo é Ritalina, né? Agora o remédio exige, às vezes, um pouquinho que tem um surto, mas não pode. Mas esse trabalho... Mas o próprio TDAH, se você for passar na primeira, é a minoria. Né? O resto é falta de limite. É porque ela trabalha na praia, ela sabe. Falta de limite. Não dá conta, não educou ao filho Pittsburgh. Mas ele tem TDAH. Uma coisa que eu discordo completamente é essa colarzinho de autista que criança carrega no pescoço. Entra dentro do mercado, derruba o mercado abaixo, mas como ele tem um colarzinho de autista, pode. E não pode, gente. Mas daí também eu pego muita turma comportamental, a gente trabalha comportamento e eles aprendem, eles sabem o que pode, o que não pode, e com quem pode e com quem não pode. Porque quando eu saio da sala, eles aprontam, eles me vê apontando lá, eles sossegam, porque sabe que comigo não pode aprontar. Aí tem TDAH? Não tem. Olha, gente, a hora que nós entrarmos na paternidade responsável aqui, vai dar pano para manga para a gente falar. Porque não é também porque a criança tem uma deficiência, tem alguma coisa que ela tem que ser tratada diferente. Mas aí que Margot falou. Entendimento perfeito, a maioria entende tudo. Porque aí o meu filho lá, ele tem uns problemas também. E a psicóloga falava pra mim, mãe, não é porque seu filho tem uma certa limitação que você tem que tratar ele diferente dos outros. Você tem que tratar ele igual para igual. Por quê? Porque ele tem que sentir que ele também tem capacidade de... Exatamente. Agora, se você trata diferente um do outro, aí ele vai entender que ele pode, isso que a Elisângela falou aqui, porque ela é professora da PAI. Ela convive com essas crianças aí. Então, ela fala com conhecimento de causa. E é verdade. Mas aí, em relação ao que você falou, TDAH, né? Entra nas comunidades. TDAH. E os terapeutas, os físicos, né? Digamos, os psiquiatras, né? Tem alguns que ainda até sabem que a maioria das comunidades são de ordem patológicas, né? Psicossomáticas espirituais. Eu sei, você sabe disso, né? E quem for cuidar aqui da área entende que nós entendemos que são todos as comunidades de ordem espiritual, Sim. Porque não adianta levar lá no psiquiatra, por exemplo, você fecha o quadro, né? O diagnóstico do seu paciente, como você chama, não sei o quadro de paciente, né? Aí, como a nossa irmãzinha querida ali colocou, que o momento, né? O toque era Ritalina, você Ritalina, digamos assim. Mas isso não são os terapeutas. A gente está colocando assim a questão de que nem sempre é medicação, nem sempre é remédio. É a questão da organização da família e do ambiente que está propiciando a criança ter aqueles comportamentos. Exatamente, isso é o que acontece, né? De ordem como Exatamente. A gente debate, discute, um discute outro, aprende com o outro, e nós chegamos no senso comum, que são todas de ordem para se formar. Exatamente. Nós seguimos? Decorre daí a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação, nas bases da família, com pleno exercício da lei do amor nos recessos do lar, para que o lar não se converta de bendita escola que é em pouso neurótico, albergando moléstias mentais dificilmente reversíveis. Fechou. Fechou o que você falou. Perfeito isso aí. Gente. Pouso neurótico. É verdade. Ô Clécio, deixa eu só te fazer uma pergunta. E quando a mãe rejeita o filho, e o filho não quer mais saber do filho, e outra pessoa pega aquela criança
cuidado. E a criança se revolta. E aí, que atitude a gente deve tomar? É tão difícil, não? A gente... Mas revolta contra quem? Contra a mãe. Eu tenho um problema desse na família. E a criança está muito revoltada, está muito rebelde. E aí, que atitude nesse caso a gente pode orientar a pessoa a tomar? Está revoltada com a mãe que pegou ou com a mãe que deixou? Revoltada com a mãe que deixou, que a mãe que pôs ele no mundo não quer saber dele. É complicado. Aí eu acho que é terapia mesmo. Mas mesmo terapia, ele ainda está revoltadíssimo. E oração. E é criança, tem 4 anos. Isso se não virar um marginal, né? Marginalizado. Se não cuidar, né? Tende a isso. Mas aí, nesse caso, eu acho que tem que procurar ajuda. Aí, a oração. Você tirou da minha boca. Esse trabalho mental de fazer a criança dormindo, a mãe adotiva fazer. E procurar ajuda psicológica para ajudar ele a lidar com essa Psicologicamente ele está sendo ajudado. Só mesmo. Mas esse trabalho... Porque, sabe por quê? Vou te falar, uma coisa que está acontecendo, que eu estou vendo isso, que eu estou vendo que isso aí não está assim totalmente certo, mas não cabe a mim julgar, né? Porque a mãe não quer saber dele, entendeu? E aí ele quer ver a mãe. Aí é minha irmã. No caso, aí ela pega e leva ele para a mãe, que ele quer de todo jeito a mãe, quer ver a mãe. Aí chega lá, o que acontece? A mãe fala, não, traz que eu quero ver, vou ficar com ele, vou passar. Não passa nem 3 horas que a criança já liga e manda ela buscar a criança de volta. Aí a criança revolta, sai revoltada, porque ia passar o dia com a mãe. Você imagina lá no espiritual, né? Foi tudo acertado. Precisa terapia para a mãe e para ele. Tem que mandar luz para ela também. Olha, muita oração. Mas ela não, a mãe dele não aceita nada dessas coisas. Não, mas... Não, você. Ela não precisa saber, né? Não, ela não precisa saber, ué. Ela precisa de vibração, mandar luz para ela. Não precisa saber. E de repente também fazer combinados menores. Não combina de passar o dia inteiro com a mãe, sabendo que a mãe não vai passar. Combina dele ficar lá 1, 2 horas e voltar. Você vai ficar um pouquinho só com sua mãe, que seja mais vezes, de repente, mas menos tempo. Para que não crie essa frustração dele imaginar que ele vai ficar o dia inteiro e de repente... Isso é importante, viu, que ela falou. Então, porque a expectativa da criança é complicada. A gente conversa com ele, a gente reza, olha por ele fica um amor, uma beleza. Aí passou um pouco, ele começa a lembrar na mãe dele, ele transforma. A criança, quando cria expectativa e não realiza, fica muito mal. Gente, vamos encerrar. Vou fazer um breve resumo do que nós aprendemos aqui hoje, a Boulard. Tem 10 minutos, vai dar. Podemos resumir como? O lar, então, é um espaço de aprendizado. Correto? É um ambiente para crescimento espiritual nosso, tudo ali. E todas as dinâmicas acontecem ali. Na primeira infância, segunda infância, e vai seguindo. É um local de energia e vibrações. Isso nós falamos tudo isso aqui. Energia e vibrações. Os lares, olha, veja bem, isso é interessante, eu vou ler. Os lares emitem energias e vibrações que são influenciadas pelos pensamentos e sentimentos dos moradores. Então, quando a gente fala assim, que está fazendo prece, que está mandando luz, iluminando, realmente é um farol que está ali. A energia que está tudo. Mas como? É só no dia do Evangelho? Não. Nós temos que trabalhar para que todos os dias, por mais turbulentos que possam ser os dias, chega um momento que haja paz. Foi difícil no marido no trabalho, para a esposa, muita coisa, está aí, meus filhos, olha, mais filho, doença e tal. Mas chega um momento, tem a paz. Procure aquela pessoa que tem mais ascendência, ou a mãe, ou o pai, ou o filho, então, tem uma ascendência, comece a mentalizar essa vibração que possa atingir a todos. E eu acho que a nossa observação e o nosso discernimento também. Se você está vendo que aquela pessoa hoje não está boa, deixa lá. Não cutuca. Espera o barco secar, depois você vai lá ver o que aconteceu, né? Ajuda a não criar esse tumulto. Porque, veja bem, um lar harmonioso, cheio de amor, pode se tornar um refúgio energético. É isso que ele quer falar, que o lar seja um refúgio energético mesmo, um ambiente que não haja desequilíbrio. E o desequilíbrio, como que começa o desequilíbrio? Essas energias que você faz, pensamento, desequilibra tudo. Poderia dizer sagrado, um lugar sagrado? Sagrado, perfeito, é um lugar sagrado.
E a gente também, porque a gente fala muito dos outros, fulano tá boa, mas se você também não tá boa, fala, ó gente, hoje eu não tô legal, deixa eu quieto aqui. Eu aprendi a fazer isso. Eu também. Aprendi. Ó, deixa eu quieto, hoje eu não tô afim de conversa, me deixa. Pronto, né? Na segunda-feira mesmo eu falei, Deixa eu quietinho. dá um silêncio, eu preciso do silêncio comigo. Numa boa, sem ofensa, sem nada. Isso. Eu degluti o que eu precisava deglutir, tal, depois do almoço eu estava bem. Vamos conversar agora? Vamos bem. Então, respeito. Isso é importante, né? Reencarnação em família. Então, já sabemos que as famílias se reencontram, é um fato, né? Tem muitas questões kármicas que precisam ser resolvidas, como esse caso é uma questão kármica, nós sabemos que você está sendo coadjuvante, né? Mas é uma questão kármica desse espírito, dessa criança, da mãe e da tua irmã. Os três ali dão uma salada ali que precisa ser resolvida. Com discernimento, muita prece, muita vibração positiva, para não desequilibrar. Se ficar com raiva da mãe dele, de repente, empesteia o campo vibracional nosso, já desanda. Então tem que fazer tudo para a gente, o padrão vibratório nosso vai cair, porque a gente não fica 24 horas ligado, não consegue. Mas, caiu? Aí a imunidade, né? A imunidade? Vamos a vitamina B aqui, tchum, levanta a imunidade. E vamos para frente. E é assim que vai. Porque se você mergulhar, eu já fiz testes de propósito, sabe? De pensando em coisa negativa, eu vou comentar tal coisa ruim. Meu Deus do céu, chegou num ponto que Olha o teste dele. Fazer teste por não, como é que fala? Aqueles que fazem. Pesquisa de campo. Autocobaia. Autocobaia, né? Então vamos ver até quando vai. E eu fui dando corda. Conscientemente dando corda, entendeu? Para ver o que eu queria. E o negócio quase desandou. Quase que não conseguiu tomar rédea de quase é complicado. Então, o que é o lar? Podemos dizer que é um espaço de proteção. Vamos pôr isso aí. Você falou sagrado. Eu já falo sagrado, um espaço de proteção. É onde nós estamos sentir protegidos de tudo e de todos. Porque é lá que estão os nossos guardiões espirituais, nossos familiares que gostam de nós, está tudo ali. Resumindo, é o melhor lugar do mundo. Melhor lugar, mas é. Não, mas tem que ser assim. O lar, quando você está na rua, você está viajando, quer voltar. Eu quero voltar para o meu ambiente, é natural. Para sair de casa, o lugar tem que estar muito bom. Eu quero ir embora. Senão fica na minha casa. Então, o lar é considerado um espaço seguro, deve ser considerado um espaço seguro, onde os indivíduos podem se proteger das influências externas. Olha lá. Orações, práticas espirituais e a criação de um ambiente positivo são maneiras de fortalecer essa proteção. Olha aí, a dica está aqui. Orações, práticas espirituais, para criar aquele ambiente bom. Aí entra a gratidão, né? Oh, meu lar. E outra coisa que eu gosto muito, Cláudia, é de pôr música clássica. Aquelas músicas bem... Mas a música é fundamental. Não é? Para poder ajudar a harmonizar mais o ambiente. É, verdade. Gosto muito de música também. Um gatinho também fica muito bom. Aí eu sou suspeito, eu também gosto, então eu adoro. Cachorrinha também, né? A minha senta, ela já vem, minha gatinha. Então, a manifestação da espiritualidade também manifesta no lar, né? Uma família unida, os desafios, um ajuda o outro, um fica com problema, vamos resolver, e junta aquela força e ajuda a resolver. Eu acho que até os animais ajudam. Lógico. Eu peço desculpa para o meu gatinho, porque eu já percebi que ele pega alguma coisa, vai nele e fala, perdão, amor. Vou tentar, vamos melhorar. Não, mas para você não sofrer. Não, mas ele não sofre, porque ele sabe como eliminar. Não, sabe? Vai ficar tranquilo, ele está lá para sair. Não deixa ele todo machucado. Ele tem essa possibilidade. Ele... Mesmo assim, eu peço perdão para ele. Ele tem essa energia. Ele tira a negativa e elimina. Isso é muito bom. Então, para resumir, mais um minuto. O lar é o local sagrado de proteção, onde haja troca de energias constantes entre seus moradores,
É um ambiente de aprendizado, convivência, de crescimento espiritual, e segundo a visão espírita, o lar deve ser um local de paz, amor, respeito e harmonia, onde os membros da família possam se desenvolver espiritualmente, auxiliando uns aos outros. Aí que está, uns aos outros. Essa coletividade que é importante. Nossa grande escola evolutiva. Né? Escola evolutiva, né? Todo mundo consciente. É no lar que as influências espirituais são mais fortes. Por isso é importante manter um ambiente positivo. Porque ali estão os vítimas e algozes de outrora estão juntos, né? Ali. Né? E como? Com práticas como a prece, o estudo e a prática da caridade. Além disso, também é fundamental o cultivo de bons pensamentos, palavras e ações, para manter a harmonia e a luz espiritual no ambiente familiar. O lar, portanto, deve ser visto como local onde se pratica a caridade, a solidariedade e o amor incondicional, contribuindo para a evolução espiritual de todos os seus membros. Lembrando só de exemplo, falando aqui, pior exemplo que um pai pode dar ao filho é quando toca a campainha, o pai fala à mãe, fala que eu não estou. Antigamente era o telefone, quando era telefone fixo, atende lá, fala que eu não estou. Não assumir as responsabilidades, depois como é que vai cobrar dos filhos? E olha, gente, e às vezes a gente já fez isso aí. Quem nunca? E quando eu era criança, a minha mãe falava assim, fala que eu não estou. A inocência, eu e meus irmãos. Chegava e falava, ela a mandou mãe ô mãe, é para falar que sabe, não tá? Ou então fala, minha mãe mandou dizer que eu não estou, que ela não está. A mãe mandou falar que ela não está. Olha quanto nós já evoluímos, né? Hoje já não fazemos mais isso, nossos filhos já estão criados faz isso. A minha mãe mandou falar que ela não está. Olha, gente, o assunto aqui dá para estender até a meia-noite, né? Mas temos nosso compromisso agora. Semana que vem vai ter também muito interessante, capítulo 5, nós vamos falar sobre energia sexual. E você está aqui, irmão, da importância de nós tratarmos desse assunto sem tabus, né? De uma forma bem clara, didática, sobre a ótica espírita, a gente vai ver. Ok? Então, encerrando a nossa reunião, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, aprendendo, nos instruindo e buscando meios para que a gente possa viver cada dia melhor os seus ensinamentos e assim cumprir a nossa missão aqui na Terra. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a nossa cura. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade,